Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, fazendo esse estudo maravilhoso de Cartas de Cristo. E antes de começar o estudo, eu quero conversar com vocês um pouquinho, né? Compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência. Nós todos estamos passando por momentos difíceis, né? Muitas pessoas estão impossibilitadas de trabalhar. Inclusive eu aqui na cidade onde eu estou, para quem não sabe, eu moro em São Tomé das Letras, em Minas Gerais, uma cidade linda, misteriosa, né, cheia de lendas e mistérios. E, e essa é a minha vida aqui em São Tomé, em volta dessa egrégora de mistério e de coisa boa, né, e de coisa profunda também. São Tomé é uma cidade extremamente profunda quando você vem buscando assim um significado para a vida. E aqui a gente acaba se deparando todo dia com alguma coisa profunda para trabalhar em nosso ser, em nosso interior. Eu acredito que essa cidade tem uma missão com o mundo, né? Outro dia mesmo eu fiz uma trilha aqui. As trilhas que eu costumo fazer são todas assim voltadas para contemplação da natureza, da vida, e acaba em algum momento trazendo alguma reflexão, né? E nessa trilha eu fui com uma sobrinha minha, inclusive. Ela é muito jovem, mas ela tem uma mediunidade muito forte, né? E durante essa trilha ela sentiu uma presença forte de almas de escravos. E eu nem tinha comentado com ela sobre o quanto São Tomé é histórica e teve, né, o seu papel aí na história. Teve os escravos que, na verdade, são eles que fundaram a cidade, né? A mão de obra deles. Então, assim, São Tomé é uma cidade histórica, né? E teve essa parte da escravidão aqui muito forte. E ela comentou essa presença, estou sentindo essa presença, né? E eu perguntei, nossa, mas o que você está sentindo? São almas que estão precisando de ajuda, alguma coisa assim? E ela riu e disse: não, eles não estão precisando de ajuda, eles estão aqui para ajudar, né? É tolice achar que eles precisam de algum tipo de ajuda. Eles são almas muito evoluídas, eles são seres evoluídos, eles estão aqui para ajudar. E aí ela começou a falar algumas coisas que estavam vindo na mente dela, né? Mensagens e conselhos. E eles disseram: quando eu estiver passando por alguma situação difícil, tente ver o lado mais engraçado, o lado menos dolorido da situação, né? E aí eu fui perguntando, mas o que exatamente isso significa, né? E ela me disse que tudo passa. Não tem como evitar uma situação que você vai passar na vida, né? Como essa que estamos vivendo hoje, não tem como evitar essa situação, né? Mas tem como você mudar a sua postura perante a situação que você está passando. Você pode escolher, é uma escolha como você vai se comportar perante a situação. Se é desespero, se é o medo, se é a raiva, a revolta, ou se é a aceitação, o amor, a confiança de que tudo vai dar certo. E eu achei isso muito verdadeiro, foi muito direto, assim, para a situação que todos nós estamos passando, né, Brasil e o mundo, e achei muito lindo. Então, esse aí é um conselho, ó, né, de uma egrégora de escravos, eles que passaram por situações tão difíceis, a nosso ver, a nosso olhar, né, mas eles disseram também que hoje é o momento de ajudar, porque hoje eles conseguem ajudar. Antes eles não conseguiam. E foi uma escolha eles virem, né, em vidas anteriores como escravos e passar por tudo que eles passaram. Foi uma escolha deles. Quando eu questionei minha sobrinha, perguntando, mas como foi uma escolha deles? Eles tinham karma? Não, foi escolha deles, né? Porque era uma forma de nos ensinar. Nós éramos muito primitivos, né? E o que acontece? Agora nós evoluímos um pouquinho. E eles lá no plano astral conseguem nos ensinar que é errado tudo que fizemos, a brutalidade que agimos. E que nós somos, né, aquelas almas que escravizaram.
Todos nós somos. Eles disseram que quando a gente olha para o passado e fala que absurdo que eles fizeram escravizando, né, as pessoas, é para a gente olhar e pensar, nossa, que absurdo que nós fizemos no passado, porque somos nós esse grupo de almas, né? E nós não estamos aqui para passar por algo desagradável, nós estamos aqui para aprender a lição. Eles estão aqui, inclusive, ainda nesse plano, em outra dimensão, para nos ajudar a aprender a lição, que é a lição do amor, né, minha gente? Olha que lindo. Essa conexão que eu tive, eu achei necessário trazer aqui para o nosso grupo de estudo Cartas de Cristo, porque é exatamente a mesma mensagem que Cristo vem nos ensinar, né? Ele continua aqui ainda presente em consciência crística, emanando a sua vibração para nos ensinar e nos ajudar a passar pelas situações. Então, fica aí essa vivência minha que eu compartilho com vocês, com muito amor, né? Como um aprendizado que para mim caiu como uma luva devido à circunstância, à situação, né? Então, vamos escolher, já que não podemos escolher as situações que vamos passar na vida, vamos escolher a forma que nós enfrentamos as situações, né? Que é com amor e esperando o melhor, desejando o melhor, sem desespero e vendo o lado bom de tudo, né? E tudo passa. E tudo passa e tudo se transforma também. Então, vamos nos transformar com tudo isso. Ok? Vamos fazer a nossa meditação, Cartas de Cristo. Eu sempre começo o estudo falando essas palavras para a gente poder entrar na egrégora. Então, vamos fechar os olhos agora, respirando fundo e relaxando. Diga para você mesmo que relaxe, deixe toda a tensão ir embora. E agradeça por esse momento, para receber a divina luz. Vamos nos conectar a essas palavras. Pai, Mãe, vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles sua verdadeira realidade. Eu sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guarda no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu te escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. É isso. Na semana passada, eu vou ler o último parágrafo que nós paramos. Estamos na carta 1, parte 3, tá? Então, nós terminamos assim, vou começar. Quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau da evolução espiritual.
e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar estas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. Uma nova e importante questão já está apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta ao mundo? Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta ao mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? Essa pergunta. Quem é você realmente? Que é respondida em cada nível do seu ser nestas páginas. E se você puder aceitar como guia para a sua vida cotidiana, tudo que eu compreendi durante a minha experiência de 6 semanas no deserto, você também, finalmente, se tornará íntegro e verdadeiro, assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro, antes de começar meus mistérios de cura e de ensinamento. Então, o que Jesus está falando aqui, ele primeiro conseguiu descobrir esse mistério. Quem é você realmente, por trás da fachada que se apresenta ao mundo? E a consequência disso foi essa conexão com o Criador, foi a cura. Essa conexão com o Criador também foi o que proporcionou ele se encontrar e descobrir quem é ele mesmo. Uma vez que existe poucas pessoas no mundo que se consideram íntegras neste momento, você seguramente reconhece que há uma necessidade urgente de que eu me introduza em sua mente para dirigir você até uma nova maneira de pensar e sentir. Esta mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia da realidade, à divina harmonia com a realidade e a melhores condições de vida e segurança. A gente se acha íntegro, né? Quando essa questão é colocada, né, em prática. Eu sou uma pessoa íntegra, nunca matei, nunca roubei, né? Nunca fiz nenhum mal deliberadamente. Então, todo mundo se acha íntegro. Até quem não é, né? De alguma forma não aceita quando é julgado como não sendo íntegro. Mas essa integridade que ele está falando vai muito além da fachada que a gente apresenta ao mundo. A gente apresenta uma fachada para o mundo, né? Uma fachada de coisas boas e bonitas, o nosso melhor lado, a nossa melhor parte da nossa personalidade, né? Porque ninguém quer ser julgado. A gente realmente tem a necessidade de se sentir amado, aceito, né? E com isso, a gente cria uma máscara que nos impede de descobrir quem realmente somos. Então, por isso que não somos íntegros, porque não somos inteiros, nós somos só metades, partes, frações. Eu sou de um jeito com o fulano, sou de outro jeito com o ciclano, eu sou de um jeito no curso, eu sou de outro jeito no trabalho, com a minha família eu ajo de outra forma, e na verdade nem eu mesmo sei quem eu sou, né? A gente acaba se perdendo de quem nós somos, porque temos essa necessidade de encaixar o nosso jeito de ser para ser aceito, e muitas vezes nem defendemos nosso ponto de vista em diversas situações, né? Às vezes nem temos ponto de vista, às vezes somos só manipulados. O que é ponto de vista também, né? Às vezes é só uma questão para gerar discussão, não é esse o caso que ele está falando.
Ele está falando dessa integridade em você estar pleno com o que você é, não importa o que você é. Saber que o que você é. A gente nem aceita quem a gente é, não é verdade? A gente se molda o tempo todo para se encaixar em uma sociedade, porque temos medo de não ser aceito. E aí nós não nos conhecemos. Nós não conhecemos as nossas falhas, porque é doloroso olhar para as nossas falhas, para os nossos problemas, defeitos, né? E eles não estão ali para ser escondidos, né, gente? Nós temos sim falhas, e às vezes as nossas falhas também, o que a gente considera como falha, é um jeito de ser, né? E que a gente pode trabalhar, né? Pode moldar esse jeito de ser, mas usar isso para nós, usar isso para nossa evolução, para uma melhor relação com o nosso próximo, né? Sempre pensando em ser o melhor no geral, não melhor do que os outros, né? Mas o melhor para nós, de forma autêntica. É muito difícil ser uma pessoa íntegra hoje na nossa sociedade, porque nós já fomos criados em um sistema onde a gente tem apenas que obedecer, né? Seguir as regras. Um vai ser castigado, outro vai receber estrelinha, né? E, na verdade, a gente não é ensinado a se descobrir, a se olhar, a se reconhecer, né? E ver de que forma eu sou útil para o mundo. A gente cresce assim, de que forma eu vou ganhar dinheiro no mundo, né? Já começa aí. Então, vamos lá. Essa mudança na consciência irá levá-lo à divina harmonia da realidade e a melhores condições de vida e segurança. Para fazer este trabalho de reconstrução em sua consciência, eu devo primeiro registrar em sua mente, e você deve aceitar, que eu ensinei na Palestina muitas coisas que os homens ainda não estavam prontos para receber. É significativo que nunca tenham sido publicamente questionada a ausência de registro da minha juventude. Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado 6 semanas no deserto depois de meu batismo e tenha saído daquela experiência como um mestre e curador, nenhum escritor tenha tentado escrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, que estava entre as bestas e que os anjos estavam comigo. Não há a menor indicação do que aconteceu no deserto, que me permitiu voltar às cidades e aldeias, proclamando que o reino de Deus está em vocês. E falar nas sinagogas com tal autoridade que os anciões judeus ficaram atônitos. É muito significativo, né? Porque se Jesus saiu transformado do deserto, curando as pessoas e ensinando, né? Por que ninguém escreveu o que ele realmente aconteceu com ele no deserto, né? Não tem nada escrito. Foi escrito apenas que ele estava sendo tentado pelo demônio, né? Mas ele vai contar aqui o que aconteceu com ele e não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo com isso que foi interpretado e escrito. E é através dessa experiência que ele teve no deserto que nós vamos conseguir extrair um pouco desse conhecimento da nossa vida, para também acontecer essa transformação na nossa vida. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para dar maior credibilidade à minha suposta divindade e ministério.
Segundo os evangelhos, eu era o único filho de Deus. Por que não, frequentemente, eu me referia a mim mesmo como filho do homem? Por que então, frequentemente, eu me referia a mim mesmo como filho do homem? Fiz essas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física delas. Minha intenção era que compreendessem que o que eu podia fazer, elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Tantos mitos têm surgido a respeito de minha pessoa terrena e minha consciência espiritual, que já é tempo de livrar-se deles, tão completamente quanto possível, uma vez que estão impedindo as pessoas de evoluir espiritualmente. Você que foi doutrinado com ensinamentos religiosos deve tentar compreender que meus discípulos evangelistas, ao relatarem minha vida, descreveram somente aquilo de que se lembravam pessoalmente e que apoiava plenamente seus relatos de minhas atividades sobrenaturais. Eles também incluíram muitas coisas que outros disseram sobre mim durante os cerca de 30 anos que se seguiram à minha morte. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu? Ou explicar corretamente minhas percepções espirituais verdadeiras, as quais deram origem às minhas palavras e meus milagres? Somente uma pessoa pode descrever deste ponto de vista, e essa pessoa sou eu mesma. Portanto, estas cartas vão levar a você a minha verdadeira, a minha verdade, de uma forma que entendam o meu pensamento. Por esta razão, durante mais de 40 anos, a mente do meu canal tem sido sistematicamente purificada de todo o ensinamento ortodoxo e o sistema de comunicação entre nós tem sido aperfeiçoado. Se minha verdade expressa nessas cartas diferir muito do que está escrito no Novo Testamento, há de se duvidar dela ou rejeitá-la por esta razão? Portanto, estou descendo em consciência brevemente, tão perto quanto necessário do seu plano de consciência, para descrever minha vida e meus ensinamentos de 2000 anos atrás. Você que está aí fazendo estudo, se você sentir desconforto pelo fato dessas verdades não irem de encontro ao que está nos testamentos bíblicos, não se desanime. Busque escutar com o coração. E veja, sinta o que realmente é verdadeiro. A nossa intuição, né, sabe o que é verdadeiro. E a gente sente. Então, a prova de que essas cartas são verdadeiras na verdade, a forma como nós nos sentimos ao lê-la. Né? E ele deixa claro que uma conexão é formada com a consciência do Cristo através dessas cartas. Isso é muito profundo. Eu sinto isso profundamente no meu ser e converso com pessoas que também sentem isso profundamente. E isso é muito transformador. E esse é o propósito das cartas, tá? Meu lugar na história. Em primeiro lugar, devo assinalar que minha vida e pessoa
foram brevemente referenciadas por Joséfo na história dos judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Joséfo anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Tem-se dito que Joséfo pode ter se referido a algum outro Jesus, mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde, mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das 6 semanas de jejum no deserto, vi uma forma melhor de pensar e viver, e tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus. Com pouco sucesso, é importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo. Uma vez que estes tinham apoiado e unificado os judeus durante toda a sua história, no interesse de preservar o que eles consideravam valioso, nos velhos decretos, suprimiram qualquer descrição a respeito da pessoa que eu era. Então tá aí, né? Com todas as palavras, o que aconteceu, né? Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que queriam preservar de minha vida e ensinamentos. Eles ensinaram e consolidaram somente o que consideravam valioso para as pessoas, judeus e gentios do mesmo modo. Os daquele tempo e do futuro. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam, tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, o Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício, que pagou pelos pecados dos homens através de sua crucificação. Essa crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica. Ela provava às pessoas que eu era o Filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da vida. Essa crença também provou ser de grande consolo para os judeus, quando o seu templo foi destruído pelos romanos, e levou a muitas conversões. Muitas seitas de judeus e gentios também não acreditavam em vida após a morte. Consequentemente, é altamente reconfortante escutar que Jesus Cristo havia superado a morte e mantido seu corpo. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo.
Portanto, vida após a morte somente poderia significar ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo medo e inferno, de todo medo do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, poderiam caminhar como homens libertos. É somente porque meu nome se manteve vivo até hoje que posso vir agora até você para oferecer-lhe a verdade que eu queria muito compartilhar com as pessoas há 2000 anos. Ele está explicando, gente, os motivos de tudo o que aconteceu, né? As pessoas, é preciso entender e aceitar, primeiro de tudo, quando Jesus veio há 2000 anos atrás, aquelas pessoas, somos nós também, em outras reencarnações, né? Aquele grupo de pessoas não estava preparado para receber aquele conhecimento. Eles não tinham como entender tudo aquilo que ele estava falando, explicando e ensinando, né? Não entenderam. Então, eles fizeram o melhor que eles podiam fazer. Tá? O melhor. Paulo fez o melhor. Todos os discípulos de Cristo, eles fizeram o melhor para manter a mensagem. O melhor que eles podiam. Mas não foi o suficiente. Não conseguiram transportar a verdade na criação da religião, né? Eles não conseguiram. Eles tiveram primeiro que lutar com todos os problemas da época, né? Com o fato de já existir uma religião judaica, e eles tiveram que respeitar aquilo. Por isso que manteve o Velho Testamento, que vem dos judeus, né? Vem dessa religião. E então teve todos esses trâmites, né? Que todas essas dificuldades que eles passaram. Tá? Só que hoje nós já estamos em outro nível de evolução. A gente já consegue entender. A gente já consegue entender a questão da vida após a morte. A própria ciência já consegue identificar em várias experiências de QI, de quando a pessoa morre e volta, né? Que a consciência não morre. Existe a possibilidade, em estudos científicos já estão cogitando a possibilidade que a alma continua viva após a morte. A consciência continua viva após a morte do corpo. Então, isso a gente já consegue entender que sim, é possível, a nossa consciência pode sim continuar a existir mesmo com a morte do corpo. Talvez era isso, então, que Jesus estava tentando ensinar, né? Nós já temos esse nível para entender, esse nível de conhecimento para entender essa verdade que ele tentou ensinar há 2000 anos. Tá? Então, agora ele vai estar falando sobre a sua juventude. Quem foi Jesus na sua juventude? Minha juventude e as experiências no deserto. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário das crenças populares, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, levaram-me até o templo para ser entrevistado pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. Fui rejeitado por ser demasiadamente teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para criar-me na santidade que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Fiquei ressentido com as orientações de minha mãe.
e a sua tentativa de disciplinar-me. Como jovem, tornei-me impossível de controlar. Um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional de minha mãe à fé e à tradição judaica, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse à rotina. Escolhi misturar-me com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas e me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando precisava de dinheiro, ia trabalhar nos vinhedos por 1 ou 2 dias, ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minha atitude descuidada e indolente, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias sem me importar com que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo, hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desamparados. Poderia-se dizer que eu era gente do povo. Vivi muito perto dele, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando. É importante entender minha verdadeira origem e minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que vi ao meu redor. Vou fazer uma pausa. De tudo isso, gente, a religião, ela quis mostrar um Cristo puro, que nasceu santo, que não chorou quando era bebê, que não fez birra quando era criança, que não foi terrível quando virou adolescente, né? Que mentira, não existe um ser humano assim, não é verdade? Na verdade, o que o Cristo está querendo dizer é que esses defeitos que ele tinha foi o que impulsionou ele a ser quem ele se tornou depois, né? Depois que ele lapidou, depois que ele se analisou, ele vai contar depois a história dele, que aconteceu. Mas, nesse momento, a gente pode se identificar com a pessoa de Cristo. Diferente da forma que a religião traz o Cristo. Um Cristo santo em um pedestal, onde a gente está nesse patamar aqui embaixo, somos inferiores, humano. E ele não é humano, a forma que foi colocado para nós é um Cristo que nunca foi humano, verdadeiramente humano, como se ele tivesse nascido santo, fazendo milagres. E vendo que Cristo foi humano, que tinha falhas e que ele conseguiu se aperfeiçoar, né? Isso nos traz esperança, que nós também podemos nos aperfeiçoar. Eu acho que essa é uma das mensagens mais lindas desse trecho, quando ele se descreve como ele realmente foi, que ele não foi um santo, que ele teve falhas, mas ele pôde se aperfeiçoar, né? E é através do caminho dele que a gente pode também seguir o nosso caminho, tá? E é isso, pessoal. A live está acabando. Me perdi agora no tempo, já chegamos ao final. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Fica para a próxima, então, o restante da leitura. E fiquem com a luz, muito amor, muita paz, gratidão.